Salve, salve rapaziada! Vamos dar início a mais um Polêmicas da Bola com o Rubens Ramírez. E hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é o Paulistão. Até porque os 4 grandes jogaram nesse final de semana. Bora saber como é que foi? Roda a vinheta. Bora então, rapaziada, dar início à resenha? Bem, antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam nos nossos canais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, Polêmicas da Bola 77. Ative o sininho, dá um likezinho, compartilhe esse vídeo com a sua rapaziada para que a gente continue mantendo essa resenha rolando solta, beleza? Bem, o primeiro time que eu vou falar aqui agora é do Palmeiras, até porque para mim o barquinho do Palmeiras afundou ontem. Para mim o Palmeiras deu adeus ao Paulistão. Não se apresentou tão mal assim contra o Mirassol, mas acabou não ganhando. Em pleno Allianz Parque, perdeu por 2-1. Mas a reflexão que eu queria trazer para o torcedor palmeirense é justamente sobre o elenco. Hoje nós temos visto, pela situação que todos nós estamos passando, que os times estão se vendo obrigados, pela essa rotina frenética que todos estão enfrentando, a jogar uma rodada com um time e numa outra rodada com um outro time. Um time A e um time B. Isso está sendo feito por todos os grandes, certo? E pelo Palmeiras também. Porém, o Palmeiras não está conseguindo efetividade nisso. Mas por que não? Sendo que todos dizem que tem um elenco formidável, um elenco grande. Isso só mostra que uma situação foi maquiada. O Palmeiras contratou cerca de 19 jogadores, se não me engano, só que não foram jogadores de total qualidade como todos nós imaginávamos. Vamos fazer um comparativo com o Flamengo, que também contratou bastante. Só que o Flamengo contratou jogadores que colocaram a camisa e falaram assim, essa aqui é minha, certo? Jogadores que chegam e resolvem. E até mesmo suas peças de reposição são peças que quando entram, correspondem, não fazem feio. Vamos dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Gabigol é uma unanimidade dentro do plantel no ataque do Flamengo, certo? Mas e se ele se machuca? E se ele for poupado? Quem que joga? Pedro, outro jogadorzaço. O Bruno Henrique também é uma outra referência, um jogador que é uma unanimidade também. Beleza, se machucou, foi poupado, quem que joga? Vitinho. Quem que joga? Michael. Não é a mesma coisa que o Bruno Henrique, mas são jogadores também de qualidade que façam que o Flamengo não sinta tanta falta na posição. E assim a gente vai poder citar várias posições no Flamengo. E não é a mesma coisa no Palmeiras. Por isso que eu sempre falei, Palmeiras sim, tem um time forte, mas não tem aquele elenco tão robusto como todo mundo falou, e está sendo provado isso dentro de campo. O Palmeiras para mim deu adeus, ao Paulistão. Todo mundo sim criava uma expectativa. Muitos disseram, mas não é vexame não, porque ele está focando na Libertadores. Mesmo com um time misto ou reserva, era para estar numa melhor colocação. Isso é fato. Foi investido muito dinheiro. Não é a situação do Corinthians, que jogadores vieram meio que de graça, sem ter que contratar, pagando apenas salários. Não, eles foram no mercado e investiram. Só que muitas vezes, de repente, focaram forças em locais que não precisavam. E de lugares que hoje fazem falta, como uma lateral direita, como na zaga para fazer uma companhia para o Gustavo Gomes, o Palmeiras não tem uma reposição, um jogador, nem reposição, um jogador que fale assim, nossa, esse cara é bom, esse cara é titular. O Palmeiras não tem. E isso é um problema quando se faz um grande investimento e tem essa lacuna, essa baixa dentro do time. Então, o que resta para o Palmeiras agora sim, é focar totalmente na Libertadores para ver se tem o êxito que teve no ano passado. Esse ano vai ser um pouco mais difícil, até porque outros times também se reforçaram bem para a disputa desse campeonato, tendo em vista Fluminense, Flamengo, São Paulo, isso apenas falando dos brasileiros, e sem descartar o Atlético Mineiro, que ainda não engrenou, mas investiu pesado também. Então agora o Palmeiras tem que abrir o olho, junto com o português Abel Ferreira, porque mais um amigo estrangeiro deu adeus ontem ao futebol brasileiro. Vou falar isso um pouco mais na frente, mas muito por conta da pressão que o Abel Ferreira já sentiu, já demonstrou que ficou desconfortável com essa cobrança, até porque ganhou alguns títulos recentemente, beleza? Bora lá falar então do São Paulo. Bem, o São Paulo já ficou uma redundância falar que ele jogou bem, porque ontem se apresentou mais uma vez bem, gente. Se apresentou contra o Ituano, ganhou com propriedade, ganhou de 3-0, poderia ter sido mais, muito mais na verdade. Depois que 2 jogadores do Ituano foram expulsos, ficou ainda mais fácil o trabalho do São Paulo. Mas a grande questão é que o São Paulo vem se apresentando bem, independente de quem jogue. Pode jogar com o time titular,
ou com time reserva, o São Paulo vem desempenhando um bom futebol. Se hoje fosse já o mata-mata, se hoje já fosse uma disputa de final, eu colocaria o São Paulo como um dos grandes favoritos. É que, para a sorte dos demais times, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, então muita coisa pode acontecer. O problema do São Paulo que eu sempre digo que pode acontecer no futuro é a parte psicológica, até porque passa muito tempo sem ganhar títulos e a torcida tem uma grande cobrança em cima disso. Pode ser que esse ano seja o ano que o São Paulo possa, pelo menos no Paulista, papar um título aí e dar uma desafogada nessa pressão. Bem, e falar aqui sobre Corinthians e Santos, né? Um clássico que aconteceu, tô feliz da vida hoje, né? Então todo mundo já sabe já o resultado. Foi 2-0 pro Corinthians, poderia também ter sido mais. E o que encheu os olhos não foi somente a apresentação, certo? Não foi apenas a vitória, mas a apresentação do time. Eu preciso ser verdadeiro aí, eu tenho certeza que a maioria dos torcedores pensaram a mesma coisa que eu. Quando eu peguei a escalação e vi Gabriel, Ramiro e Rony, não desmerecendo os jogadores, mas a posição que eles jogam, são volantes. Eu falei, poxa, o Corinthians está jogando para não perder. Vai ser um jogo feio dos dois lados, imaginei. E nos surpreendeu. E isso é um lado positivo para muitos que criticam o Wagner Mancini. Porque nós temos que saber separar uma coisa da outra. O Wagner Mancini é um treinador que ele tem que fazer uma definição tática. Ele tem que ter variações táticas dentro do jogo, fazendo com que o time fique robusto na defesa, tenha uma desenvoltura no ataque e o ataque seja efetivo. Isso, ele vai armar o time. E o torcedor, quando ele olhar o time jogando, ele tem que ver o dedo do técnico, a disposição, né, tática dos jogadores dentro de campo. E isso nós temos visto, tanto como jogador, tanto no time reserva, como no time titular. Agora, o técnico ele não pode ser cobrado se individualmente o jogador não corresponder na parte técnica, não jogar bem. Aí já é uma cobrança que tem que ser direcionada para cada jogador, certo? E ontem, o que eu vi, o meio de campo fazendo a bola correr, mesmo não tendo um armador, uma entrega muito grande por parte de todos os jogadores, defesa, meio e ataque. O ataque muito rápido, com Gustavo Mosquito de um lado, Gabriel Pereira do outro. Entendo que, para mim, o Gabriel Pereira deve ter mais jogos, né, de sequência, mais minutagem para mostrar que realmente merece a titularidade. Hoje está em aberto, mas outros jogadores foram testados, tiveram oportunidades e eu acho que o Gabriel Pereira também merece a mesma oportunidade. Ontem fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo caiu um pouquinho, mas muito pela parte física, não está acostumado a jogar, né? Um jogo é diferente de um treino, então não tem jogado com frequência, sentiu isso no segundo tempo, então para mim, nos próximos jogos, ele deve ter novas oportunidades para mostrar em campo que merece a titularidade, ou então pelo menos mostrar que vai poder ajudar muito o time no decorrer dos campeonatos, tá? Assim como o Cauê também teve uma boa desenvoltura, e o que chamou muito a minha atenção não está nem no ataque, né? Tá dois na defesa, um na lateral direita, que na verdade acho que vai esquecer agora a zaga, né? Vai jogar sempre na lateral direita, que é o João Vitor. Tem desempenhado um ótimo futebol. Se não fosse o Wagner titular, muitos acham que já exigiriam ele como titular. Está desempenhando um ótimo futebol, tanto na parte defensiva como no apoio ao ataque. E o Raul, cara. O Raul está jogando muito bem. Ele é firme na defesa, ele tem uma ótima saída de bola, mas eu queria chamar a atenção, não sei se todo mundo se atentou ontem, mas não é somente pelo gol dele, mas a forma que ele finalizou. Muitos centroavantes, muitos atacantes tinham que se espelhar ali, porque a tranquilidade com que ele fez o gol é de chamar a atenção. A bola sobrada no alto, ele não simplesmente deu um chutão. Ele olhou e deu uma chapada de bola, tirando do zagueiro e colocando no canto do goleiro. Que golaço! Jogou muito bem. Então, são as partes positivas que a gente tem que entender, como eu falei no vídeo anterior, que o Corinthians está numa crescente. Agora, uma coisa que eu também queria chamar a atenção, não sei se todo mundo percebeu. O Mancini aí não pode, né, abertamente colocar uma pressão no jogador, senão ele até pode perder o elenco. Mas quando ele faz essa mescla, que obrigatoriamente está sendo feita pelo nosso calendário aí, frenético, ele joga uma pressão indireta aos titulares. Porque não é só o resultado, o Corinthians ontem jogou muito bem. Então mostra que a parte tática está definida. Que o desempenho, ele também depende da parte técnica individual de cada jogador, da sua entrega. Você via cada jogador do ataque ontem forçando o erro do Santos lá na defesa, marcando pressão. Então, quando ele faz essa variação de times, ele também joga uma pressão indiretamente para os outros, para os demais, para os titulares, porque você tem que apresentar daquilo para cima.
porque sabe que a torcida vai cobrar. Por que a molecada conseguiu? Porque 3 volantes faz a bola correr e um armador não consegue fazer? Por que tem uma entrega da marcação lá na frente do ataque reserva e o titular não tem? Então, joga uma pressão para que o time titular mostre um pouco mais do que vem mostrando. E daqui a pouco vai voltar ao normal, né? Vai se normalizar o calendário e aí sim o Mancini vai conseguir armar um time titular efetivo e aí sim nós vamos poder cobrar um pouco mais do Mancini. Mas por hoje, gente, a felicidade é porque, como eu disse já no vídeo anterior, né? A gente não pode falar muito antes, mas depois cada um pode falar o que quiser. E tá lá, jogado, lambaré pescado. E no final de semana a gente pescou um lambarizão. Foram meninos, certo, da Vila contra os manos de Itaquera, mano. E deu nós, deu Coringão. O Coringão ganhou, jogou com propriedade. E os meninos do Corinthians cresceram no jogo. Jogaram muito bem. Piton fez um golaço de falta. João Vitor, Gabriel Pereira, Raul. Cara, Rony tá fazendo com que a gente se alegre. A gente tem esperança nessa base aí que demorou, ó, para ser usada. Mas graças a Deus, tudo tem um propósito, né? Aconteceu deles serem usados e eles estão correspondendo. Beleza? Bem, essa é a minha opinião. Mas e a sua opinião? Eu tô louco pra saber. Então deixa seus comentários, compartilha esse vídeo e vamos manter essa resenha rolando solta. Porque hoje eu tô feliz demais, beleza? Rapaziada, por hoje é só. Um forte abraço.